Boa noite a todos. Boa noite. Começamos o último capítulo do nosso estudo sobre a Divina Providência. Acredito que nós começamos em fevereiro e já caminhamos para o fim. Hoje começamos, digamos assim, a parte, eu não sei se o adjetivo correto é delicada, mas é a parte mais profunda, a parte mais misteriosa, a parte mais insondável dessa realidade tão grande que é o plano de Deus para cada uma das criaturas e todas elas. Cremos, isso faz parte da nossa fé, cremos firmemente que Deus Todo-Poderoso tem as chaves da história. É o livro do Apocalipse quem diz: o Pai concedeu toda a autoridade ao Filho, diz Nosso Senhor no final do Evangelho segundo Mateus. E já o Antigo Testamento atesta inúmeras vezes que Deus é o Senhor, é o soberano da história. Nada escapa das suas mãos. Pois bem, mas e a experiência do mal moral? E a experiência da maldade humana, capaz de realizar coisas inomináveis? A primeira, depois do pecado de Adão e de Eva, o primeiro homicídio. Na verdade, um fratricídio. Um irmão que mata outro irmão. Caim que matou Abel. Onde estavas, ó Deus providente? É o começo, então, de todas as inquietações. A maldade humana, pela primeira vez, atinge diretamente a integridade física de alguém. Mas esse é apenas o primeiro de uma série inominável, incomensurável, interminável de maldades feitas pelo próprio homem. Deus conferiu, ao dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conferiu ao homem um poder descomunal. Eu disse descomunal porque a capacidade que o homem tem com o poder de decisão para o mal se tornou uma realidade extremamente deletéria, nociva, perturbadora. Para si, não vamos falar tanto da possibilidade de um ser humano se prejudicar, se matar, mas isso também faz parte da história. Se um ser humano quiser se matar, Deus não vai impedi-lo. Judas se suicidou, Deus não o impediu. O único impedimento em uma tentativa de suicídio no Novo Testamento foi o carcereiro de Filipos, que queria se matar, e Paulo e Silas disseram: não faça isso, nós estamos aqui. E ele, tremendo, disse: irmãos, o que devo fazer? Eles anunciaram Jesus, o carcereiro recebeu-os em sua casa e toda a família se fez batizar, ele e toda a sua família. Mas qualquer iniciativa perversa para prejudicar a si e ao próximo, o ser humano percebe, Deus não o impede. Bem como não impede o homem de fomentar discórdia, de alimentar o ódio, de aconselhar as pessoas à prática do mal, se unir as pessoas à prática do mal, ela mesma fazer da sua língua, e é o capítulo 2 da carta de São Tiago, que fala do poder destruidor que a língua tem. Poder fantástico, inclusive, de abençoar, de dizer coisas bonitas, mas de prejudicar o outro, injúria, calúnia, difamação, de cartas anônimas, de disseminar inverdades. E também a indústria do crime, a indústria do pecado, o crescimento, a consolidação, a articulação do mal no mundo, as guerras. E disso trata o livro do Apocalipse, o cavalo preto, o cavalo esverdeado,
o cavalo vermelho, símbolos, respectivamente, das enfermidades, da guerra, da morte. Uma história, portanto, marcada por essa contradição. É verdade que existe o poder da piedade agindo no mundo, mas eu expus aquilo que todos nós experimentamos. Meu Deus, o mistério do mal sempre será um enorme desafio para a nossa fé. Os fracos, obviamente, quando sentem, eu não digo literalmente na pele, mas quando experimentam com particular dor o mistério do mal, alguns chegam a blasfemar contra Deus. Alguns se desesperam, alguns se revoltam, alguns passam a odiá-lo. É lógico que essa é a tática do demônio. É lógico que é exatamente isso que ele quer. Poderíamos sintetizar o monólogo do demônio no coração de uma pessoa que passa por aflição, por perturbação, dessa forma: cadê o seu Deus? Na hora em que você mais precisava, onde Ele está? Você que reza todos os dias, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, cadê os poderes desse Deus? Além de outras provocações, além de outras interrogações, que não é nem lícito que se pronuncie. Então, começamos agora o estudo sobre a providência divina e a experiência do mal. Ao final, eu espero que a nossa fé na divina providência, diante desse tema tão delicado e tão melindroso, aumente. Eu creio particularmente que estou diante de pessoas que, mesmo sofridas, mesmo que algumas até apanharam muito ao longo da vida, sofreram bastante ou estão sofrendo, mas não será difícil, ao final desse estudo, dizer: apesar de tudo isso, eu creio no meu Deus providente, o meu Deus que é poderoso, que o poder das trevas não tem a última palavra. O poder das trevas não venceu, não é onipotente. É um poder que, por um mistério que nós desconhecemos, Deus Todo-Poderoso permitiu que o inimigo recebesse e exercesse. Mas que Deus Todo-Poderoso é capaz de tirar desses males um bem infinitamente maior, por mais trágicos, por mais funestos, por mais horripilantes que sejam esses fatos. Horrendos, horrendos, horrendos. E eu não escolhi, no final desse nosso estudo, um fatozinho qualquer, se é que se pode falar do mistério do mal moral, um fatozinho qualquer. Mas o mais terrível de que se tem notícia na história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Estima-se pelo menos 55 milhões de pessoas. Em poucos anos, de 1939 a 1945. Isso parece que foi muito mais do que os mortos na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1917, onde parece que o número de mortos não passou de 5 milhões. O que já é um número assustador. Então, se você somar a Primeira Guerra Mundial, 5 milhões, com a Segunda Guerra Mundial, 55 milhões, você tem pelo menos 60 milhões de pessoas só no século XX. Isso sem falar nas guerras horripilantes que ceifaram vidas. Polimentos éticos, isto é, faxina ética, de guerras onde etnias, tribos foram, se não varridas do mapa, mas quase completamente dizimadas. E aqui eu me refiro a episódios isolados em países como países da África, da Ásia, enfim, se fôssemos aqui recordar, somar, tipificar os eventos de guerras civis
onde os próprios compatriotas litigando entre si, se matando, aí realmente, isso sem falar também dos outros males muito sutis de corrupção, de roubos, de perseguição religiosa. Pois bem, é uma tarefa enorme aquela que começamos a fazer agora. Permitam-me, para ilustrar esse estudo, nós vamos fazer basicamente com o Catecismo da Igreja Católica. Como eu disse, e aqui me recordo em fevereiro, Dona Silvia, se não me engano, e mais 2 ou 3 pessoas que formularam perguntas exatamente sobre esse argumento. E eu pedi um pouco de paciência para que, chegando esse momento, elas pudessem repetir as perguntas na hora conveniente. Pois bem, e eu me recordo também que lá em fevereiro, já estamos em agosto, lá em fevereiro, eu disse, reconhecendo a minha pequenez, a minha incapacidade, porque também sou um ser humano, e dado que nenhum Papa, nem aqueles 2 que foram a Auschwitz na condição de papas, São João Paulo II, um polonês, e Bento XVI, um alemão, ambos que sentiram aí sim, literalmente na pele, os horrores da Segunda Guerra Mundial. Nem eles deram uma resposta cabal a esse mistério, mas a fé deles e nossa tem princípios, tem verdades espalhadas em toda a Escritura e que integram a nossa fé, que nos ajudam não a ter uma explicação racional. Eu repito, não existe explicação racional para um mistério. É lógico. Você tem 2 mistérios, o da iniquidade e o mistério da piedade. O que é um mistério na linguagem corriqueira? É aquilo que é desconhecido. No momento em que eu explico racionalmente uma coisa, ele deixa de ser desconhecida e se torna conhecida. A nossa razão não consegue abarcar, não consegue explicar tintim por tintim determinadas coisas da história, determinadas coisas que entram no âmbito do mistério profundo de Deus e do mistério da iniquidade, que por outro lado está sob os auspícios, está sob a autoridade do plano de Deus. Portanto, não me recordo mais qual foi a pergunta de Dona Silvia, mas ela vai formular hoje ou no próximo encontro, porque vamos tratar 3 ou 4 encontros. Eu não conseguirei responder tudo, a não ser com os princípios da nossa fé, que se encontram na Escritura e na tradição da Igreja e no magistério, que, aliás, vai ser muito citado agora. Querer sondar o abismo do pensamento de Deus exaustivamente é não só uma temeridade, mas uma insanidade e talvez até uma blasfêmia. A nossa natureza humana tem um limite. Quem se recorda qual foi a pergunta que Papa João Paulo II formulou no carro, sangrando, depois de ter levado 3 tiros na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981? Por que eu? Por que eu? Mas é uma pergunta muito parecida com a de Jesus no Calvário. Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Deus não respondeu por A mais B para Jesus, como Deus Todo-Poderoso não respondeu com A mais B para São João Paulo II. Como não responde ordinariamente para nenhum de nós. Estamos então diante, atenção agora, 2 textos para abrir essa porta para esse abismo que é o mistério da iniquidade, o mistério da impiedade, o mistério do mal, com tudo o que ele comporta de horroroso, de assustador, de perverso, de imundo, de grotesco, que causa perplexidade em nós, de um lado, e o mistério da piedade,
que é anterior e superior ao mistério da iniquidade. Então são dois textos, o mistério da iniquidade, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 8, e depois, daqui a pouco eu digo, mas já antecipo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, mas esse é daqui a pouco. O texto é assustador, mas termina de uma forma alvissareira, consoladora. Faz gosto você ler o texto, que começa muito preocupante e termina cheio de gozo. Ninguém, de algum modo, vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava convosco ainda? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Agora vem a frase mais importante para o nosso argumento. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Todo o capítulo é interessante depois vocês lerem. Eu não vou me estender porque o centro, o núcleo do mistério da iniquidade que já está em ação, e por favor, o versículo 7, ele é o mais importante dessa narrativa. O mistério da iniquidade está em ação. O mistério do mal está agindo. E agindo com fúria. Estudamos aqui o Apocalipse 2 anos e meio, não foi? Pois eu vou citar agora a frase, e quero que vocês todos que já são doutores em Apocalipse, digam qual é o capítulo e qual é o versículo. O demônio partiu para a terra, cheio de fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Capítulo? Oh misericórdia, oh meu Jesus, misericórdia, Senhor. Capítulo 12, versículo. Oh Jesus, misericórdia, 12 também. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. É uma frase assustadora também, mas atenção, atenção. Isso no capítulo 12. No capítulo 13, nós temos a apoteose da besta e do dragão. O falso profeta, a besta e o dragão. O dragão é o demônio, a besta do Apocalipse é o imperador romano, o falso profeta é o império romano. É uma das muitas explicações para essas três figuras, a trindade satânica. Trindade satânica. Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade satânica, dragão, o falso profeta e a besta. Muito bem, mas a narrativa avança, perseguições, crueldades, impiedades, blasfêmias, a cauda do dragão que varre a terça parte das estrelas do céu no capítulo 12,
E no capítulo 17, começa então a derrocada do poder das trevas. E o demônio, ele é derrotado. Exatamente, atenção, vejam a desproporção no versículo, por favor, no versículo 18. Não, no versículo 8, no versículo 8, Jesus irá destruir o ímpio com o sopro de sua boca. O que é o sopro? Vejam, qual é o poder que o sopro tem? Aparentemente nenhum, mas a imagem é muito bonita. Com o sopro, você consegue afastar de você algo que é completamente sem força. Se você pegar aqui, por exemplo, uma pena de uma galinha e soprar, a pena vai embora. Então, em comparação com a estrutura física minha, com a minha força, até com o meu hálito, eu consigo colocar a pena de galinha para longe. Sabem o que isso quer dizer? Que Jesus vai destruir o demônio com o poder de sua força, do sopro de sua boca? O demônio não tem força nenhuma diante de Deus. Se tem, é porque Deus permitiu que ele tivesse. Se ele exerce algum poder, é porque Deus permitiu que ele recebesse. Todavia, o mistério do mal está em ação. O mistério da iniquidade está agindo no mundo. Esse aqui é um mistério. O versículo 8. Cristo Jesus permite que o ímpio se manifeste, mas vai destruí-lo. Então o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Agora vamos ao mistério da piedade, que é o outro mistério, maior e nominalmente mais poderoso, extremissimamente poderoso, o triunfador, um mistério que se revelou já antes do mistério da iniquidade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todos juntos? Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Parece, dizem os exegetas, que aqui nós estamos diante de um antiquíssimo hino litúrgico, em honra e louvor de Jesus. Primeiro, a expressão sublime, acerca do mistério da bondade divina, o mistério da piedade, sublime. Sublime é algo nas alturas, é algo que transcende a realidade. Sublimar significa transpor, ultrapassar, ir além de. Esse é o sentido da palavra sublimar. Portanto, algo sublime, nunca o mistério da iniquidade tem este rango, tem essa posição, tem esse adjetivo. O mistério da iniquidade é horrível, é perverso, é articulado, tem força, sem dúvida alguma, mas sublime não. Depois vejam, manifestado na carne, o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne, no ventre de uma mulher, a Santíssima Virgem. Nasceu pobrezinho, viveu escondido no anonimato de Belém. Depois revelou-se aos homens como mestre, como Senhor, com seus prodígios, com suas palavras, com seus ensinamentos. Foi brutal e implacavelmente hostilizado por parte de alguns, enfrentou uma ferrenha oposição dos seus adversários que, por fim, maquinaram sua morte, e ele não resistiu
o mistério da piedade que se fez pequeno, aparentemente por causa disso, aos olhos do mundo, derrotado, insignificante, nasceu em Belém, não nasceu em berço de ouro, morreu como um bandido. Onde está a vitória desse mistério que se manifestou na carne? Justificado no Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Visto pelos anjos, o mistério da ascensão. Por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. O Senhor que se assentou à direita do Pai. Anunciado aos povos a missão da igreja, ide pelo mundo. Acreditado no mundo a fé e o batismo daqueles que ouviram o anúncio. Exaltado na glória. Reparem como termina esse hino. O Deus que se manifestou na carne desceu, 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 desceu. Por isso Deus o exaltou e o elevou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Esse movimento de descida, a condescendência, como dizem os padres da igreja, Deus desce com, o Pai desce com o Filho por meio do Filho. Filipe, quem me vê, vê o Pai. O Filho entrega, doa o Espírito, para que, por meio do Espírito, mediante a fé e o batismo, pela única mediação de Cristo, todos cheguem ao Pai. E essa é a história do mistério da piedade que se reclinou sobre a humanidade, vítima do mistério da iniquidade. Vamos então agora ao parágrafo 385 do Catecismo da Igreja Católica. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males da natureza, que aparecem como ligados aos limites próprios das criaturas. E, sobretudo, a questão do mal moral. De onde vem o mal? Santo Agostinho dizia, diante dessa pergunta, procurava a origem do mal e não encontrava a solução. A sua própria busca dolorosa, a de Santo Agostinho, só encontrará saída na conversão ao Deus vivo. Aqui um comentário meu. A resposta a essa pergunta, de onde vem o mal? Para que a encontremos, primeiro a conversão do coração. Eu levanto os olhos para os montes. Olhe primeiro para Deus. A resposta, você sozinho não vai encontrar. Não tente buscar nos livros filosóficos, nas conjecturas, nas teses doutorais de isso, daquilo, outro. Não tente descobrir em nenhuma filosofia, em nenhuma ideologia, a resposta a essa questão do mal moral. Se bem que o parágrafo aqui está falando do mal em geral, que inclui também o mal físico. Mas dos males físicos nós já tratamos em outras ocasiões. Agora é o mal moral. O mal feito com inteligência e com vontade. O mal que é obra do homem, fustigado quase sempre pelo maligno. A sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo. Porque o mistério da iniquidade só se esclarece à luz
do mistério da piedade. Por isso que eu citei os dois textos, lembram? Mistério da iniquidade, segundo aos Tessalonicenses, e mistério da piedade, primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ou seja, o mistério da iniquidade é obscuro, é tenebroso, é pavoroso, é assustador. É preciso uma luz, porém, para nós compreendermos até certo ponto. A luz do Cristo ressuscitado, a luz do corpo transfigurado do Senhor no monte, que a tradição chama de Tabor, a luz que é projetada no Calvário, a cruz iluminada pela ressurreição. O cristão jamais, não esqueçam, eu lhes peço, eu até lhes imploro, eu lhes suplico em nome de Cristo, que esse assunto delicado tem que partir do sofrimento de Jesus, da dor de Jesus, da angústia de nosso Senhor. Porque o mal na minha vida não é legítimo para nós, cristãos, começarmos a reflexão sobre o nosso problema, o mal que experimentamos, sem que antes olhemos para o sofrimento de Jesus. Jesus não disse: vocês que estão cansados, reflitam. Jesus disse isso? Jesus disse o quê? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Portanto, internautas, o sofrimento redundante do mal moral não nos autoriza a começarmos a refletir, a buscar exclamações ao nosso redor, na nossa vida. O cristão diz: eu levanto os olhos para os montes e digo, Salmo 120, de onde virá o meu socorro? O mesmo salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ocorre que esse Senhor se encarnou. O Verbo se fez carne. E o Verbo disse: vinde a mim. Portanto, a pergunta mais espantosa nesse assunto delicadíssimo, mas necessária que deve ser formulada: por que tu sofreste tanto? Por que o mistério do mal não te poupou? Porque Deus sofrendo impotente. Por quê? Por quê? Aliás, por que, Jesus? Tu disseste por quê? Aí é que torna realmente a questão mais dolorosa, mais misteriosa. Por que tu, sendo Deus, disseste por quê? E por que, dizendo por quê ao Pai, o Pai não te respondeu? Essa é a primeira coisa. A segunda, o Pai te respondeu. O Pai acolheu tua súplica. O Pai ouviu o teu pedido, Jesus. A carta aos Hebreus, que nós lemos no encontro passado, Cristo Jesus, com grandes clamores e lágrimas, durante os seus dias da sua vida mortal, elevou súplicas a Deus, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi atendido. Eu já disse a vocês, por favor, que a súplica de Jesus
se possível, afasta de mim este cálice. E a pergunta de Jesus, que é uma frase do Salmo 21, não caíram por terra. O Pai o atendeu, livrou-o da morte. Como livrou-o da morte se ele morreu? Eu já disse, há duas maneiras de você livrar uma pessoa da morte. Uma é não permitindo que ela morra. A outra é permitindo que ela morra e depois ele vai triunfar sobre ela ressuscitando. A vossa tristeza se transformará em alegria, disse Jesus, prometendo aos apóstolos. Vós ficareis tristes e o mundo se alegrará. Mas dentro de pouco tempo, a vossa tristeza se transformará em alegria. Avante, por favor. A revelação do amor divino em Cristo manifestou, ao mesmo tempo, a extensão do mal e a superabundância da graça. Devemos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que é o seu único vencedor. Muito bonito o parágrafo, no meu entendimento. Primeira pontuação, já que eu fiz comentário até a metade do parágrafo. A primeira pontuação é que o amor divino em Cristo Jesus manifestou a extensão do mal. Como assim? Cada cusparada ou cuspida, cada insulto, cada impropério, cada bofetada, as dores lancilantes na sua cabeça dos espinhos que foram cravados na sua santíssima cabeça, as chicotadas, as ululações, as provocações, as blasfêmias, tudo aquilo que a Escritura narra nos 3 evangelhos sinóticos e também no 4º evangelho, evangelho segundo João, compendia todos os pecados de todos os homens, de todas as épocas. A profecia de Isaías 52 e 53, capítulos 52 e 53, diz que ele morreu por causa dos nossos pecados. Nossos pecados foram a causa do abandono, da prisão, do sofrimento, da angústia, das chagas de nosso Senhor, do seu corpo e de sua alma, e a sua morte de cruz. Aqui está a extensão do mal. Mas vejam que a superabundância da graça. São Paulo diz, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Portanto, a quantidade, a intensidade do mistério da iniquidade nunca pode ser comparada, essa quantidade, essa intensidade, àquela do mistério da piedade. Não. Às vezes, na nossa pequenez, nós julgamos que o poder do mal, que a articulação do poder das trevas, que a mancomunação daqueles que estão a serviço de Satanás, às vezes nós imaginamos, é algo grande demais, é algo poderoso demais, é algo articulado demais, não temos mais chance, vamos perder, isso daqui é um caso encerrado, aqui o demônio vai vencer ou já venceu. É errado. Ele tenta passar essa ideia, mas ele é mentiroso. Aliás, mentiu até tentando o nosso Senhor. Qual foi a última tentação de Cristo, segundo a narração de São Mateus, no capítulo 4? Depois que ele propôs que Jesus transformasse as pedras em pães, não conseguiu. Depois que ele levou Jesus para um lugar alto e propôs que Jesus se atirasse dali para baixo, porque, segundo ele, citando o Salmo 90, mau caráter, o Senhor não permitiria que ele se despedaçasse, porque ele enviaria seus anjos para livrá-lo.
A última tentação foi de uma mentira descarada. E aí é que ele tenta mostrar que o império dele é grande demais. Tudo está nas mãos dele. Qual foi a frase? Tudo isso será teu, foi-me dado. Foi-me dado. Tudo isso me foi dado, todos os reinos da terra. Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Mentira. Jesus sabia o tempo todo disso. Não sabemos ao certo o que Jesus viu, talvez numa visão que nós não conseguimos descrever. Naquela hora, Jesus viu todos os impérios, todos os reinos, toda a glória de toda a face da terra, o poderio que ele teria se dobrasse diante do demônio. Mas Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás, vá de retro, Satanás, e se saiu vitorioso, enfim. Pois bem, então, superabundância da graça. O pecado e aqueles que estão ao seu serviço, o império de Satanás, malgrado serem uma realidade que jamais pode ser desmerecida e subestimada por nenhum cristão, ela não é maior que o poder de Deus, que a graça de Deus, que a onipotência de Deus, que a misericórdia de Deus. Muito bem. Então, agora, vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 12, todos juntos. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Cristo Jesus é o Rei do universo. O Apocalipse diz a respeito dele: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não existe outro rei, a não ser na vida dos homens. O demônio é chamado por Jesus de príncipe das trevas, príncipe deste mundo, príncipe deste mundo. Mas só existe uma situação em que o demônio deixa de ser príncipe e se torna rei. Essa que você acabou de ler. Dê uma olhada. Aqui está o poder de Satanás e como o seu reino se espalha sobre toda a face da terra. Vamos agora à primeira carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Todos juntos, olhando para o telão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Vocês perceberam aqui a dicotomia? Quando é que o demônio é rei? Olha a memória de vocês. Vocês acabaram de ler Romanos 6,12. Romanos 6,12 ajuda a entender porque o mundo todo jaz sob o maligno. Quando é que o mundo jaz? O verbo jazer, todo mundo sabe, não é? Alguém já leu algum epitáfio em algum cemitério? Aqui jaz, ou jazem os restos mortais, ou aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz. Aqui repousa, né? Ou seja, é um corpo sem vida. Repare que imagem forte. O mundo todo jaz. Por outro lado, é o mundo todo ou não é o mundo todo? Olha a primeira parte da frase. A primeira parte da frase significa que não é o mundo todo, em absoluto. É o mundo todo em relativo. Portanto, somos todos de Deus. Quem é de Deus? Quem é que reina nele? Deus. E quando é que o mundo jaz sob o poder do maligno? Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine o pecado.
Portanto, onde está a força de Satanás? No pecado. Qualquer que seja o pecado, está claro? Qualquer que seja o pecado. Pecou, o demônio começou a reinar. Está claro? Então, estruturas pecaminosas, grupos pecaminosos, interesses pecaminosos, palavras pecaminosas, pensamentos pecaminosos, iniciativas pecaminosas, o mundo todo jaz sob o maligno. Mas atenção, sabemos que somos de Deus. Então, alto lá. Quem é de Deus? O demônio não reina nele. Quem é de Deus é uma parte do mundo que não jaz sob o poder do maligno. Portanto, se é verdade que no mundo tem gente má, no mundo tem pessoas que são de Deus. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Meus filhos são educados na fé do Senhor. Seus princípios, sua conduta, sua formação, sua infância, sua adolescência. Inculta Deus na tenra idade. Transmita Deus com o seu testemunho, com suas palavras. E você tem filhos, crianças, adolescentes, adultos, onde o demônio não tem acesso absolutamente, ele não reina. E aqui eu estou falando do reino de Cristo, o reino da verdade, o reino da justiça, o reino da misericórdia, o reino da caridade, o reino do perdão, o reino da bondade. Todos os valores que estão no Pai Nosso, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e assim por diante. Então, vejam, nós somos de Deus. E o mundo, aqui mundo, a palavra mundo, no Novo Testamento e no Antigo, tem 3 significados. O primeiro é um significado positivo. O mundo como obra de Deus. Tudo que há no mundo é obra do Senhor. É o sentido, digamos assim, Deus enquanto autor do mundo. Tudo que existe fora de Deus é obra dele. Todas as criaturas visíveis e invisíveis. Primeiro sentido da palavra mundo. O segundo sentido da palavra mundo é o sentido pecaminoso. Ou seja, o mundo enquanto criaturas que se opõem a Deus, que se opuseram a Deus. Não reine o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12. É esse mundo o sentido pejorativo, o sentido de criaturas maculadas pelo pecado, afastadas de Deus, que vivem nas trevas. É o segundo significado da palavra mundo. E a terceira é o significado positivo de mundo redimido pelo sangue de Cristo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu venci. Vejam que bonito. O mundo que jaz sob o poder do maligno já foi vencido por Cristo. Cristo no Calvário, no sepulcro, e ressuscitado, e assentado à direita do Pai, já venceu o mundo. E o mundo com o seu príncipe, o demônio. Obviamente que é uma vitória já consolidada, mas que está ainda em andamento, sujeita às tensões, sujeita aos reveses. Esse é de Deus, uma hora está com Deus, depois cai, depois se arrepende. Esse que estava em vida, em crescimento na santidade, depois teve um revés e voltou para o mundo das trevas, das drogas, etc. Depois se tratou, depois se arrependeu, está voltando, enfim, está se encontrando. É assim, a história dessa luta que só vai acabar, dessa tensão entre o reinado de Cristo e o império de Satanás, a vitória de Cristo e as fustigações do inimigo, até ao fim da história da humanidade. Eu penso que estamos a 55 minutos da nossa aula, é hora de concluir, dizendo, hoje só foram alguns textos da Escritura e um único parágrafo é do Catecismo.
Os outros parágrafos serão também muito interessantes. Acompanhemos o desdobramento dessa questão. Vejam, um único parágrafo para uma única aula, mas é importante porque o assunto é delicado, o assunto é dramático e precisa ser bem pontuado, para não deixar nenhuma aresta. De um lado, minimizar, menosprezar, subestimar o poder das trevas, achando que a graça de Cristo, que a vitória de Cristo, o mal existe com todas as suas manifestações horríveis e coisas bem concretas. Existe gente malvada no mundo. Não se pode subestimar o poder das trevas. E por outro lado, não superestimá-lo, achando que a graça de Cristo desapareceu, que o seu poder não é mais soberano e que Deus deixou de agir e que os bons, por causa disso, estão perdendo espaço e assim por diante. Nada disso. Desejo uma santa semana e que a providência divina acompanhe vocês todos até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.